Fabrício. Éramos os convidados de Rita Franzoni e de Carlos para irmos jantar com eles. Nós nos ocupamos com tantas coisas, né, pastor? E falhamos com os nossos irmãos. Eles dois estão ali. Eu quero pedir perdão publicamente, porque nada justifica essas coisas. Acabou o serviço ali na Costa Pereira. Eu fui ajudar uma mãe que estava com a criança com febre. Fui levá-la lá em Flechal. Só que eu me perdi lá em Flechal. O pastor só sabe como é que eu sou, né? Me perco nos lugares. Então, foi um desastre. Cheguei em casa tão cansada, mas me esqueci, deu um branco, né? O pastor se comunicou comigo e nem eu com ele. Sabe essa coisa? Rita e Carlos, nos perdoem. Tenha misericórdia de nós, que é excesso de trabalho, literalmente, e cansaço. Nada disso justifica, mas, né, aconteceu. Nós temos que nos acertar, que o Eterno nos perdoe. E perdoe-nos vocês, em nome de Yeshua. Pai, nós queremos te agradecer porque nós estamos a horas de Pêssah. Nós sabemos que nós temos obrigações, os quais nós precisamos cumprir, e também os convidados que estiverem conosco. Nós estamos em oração por eles, para que eles sejam santificados, para que sejamos elevados até a tua presença e o Eterno esteja no meio de nós nessa celebração. Portanto, dá-nos as últimas instruções para que nós não venhamos a adentrar em uma celebração anual, ainda fazendo com os nossos erros tão primários, que custamos a deixá-los devido à nossa falta de conhecimento da tua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos a tua bênção nesse Shabbat Hagadol, o grande Shabbat que antecede Pêssah, quando o Pai fala de uma purificação e de uma remoção do fermento, para que nós não nos apresentemos diante de Ti com nenhum fermento, nem nos nossos corações, nem na nossa casa. Dá-nos a Tua bênção. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Irmãos, eu gostaria de fazer uma introdução. Pêssah é segunda-feira, dia 10, às 19 horas, nós estaremos celebrando Pêssah. Então, nós precisamos adentrar a uma questão das ofertas e das ofertas pacíficas, que nós temos que apresentá-las ao Eterno. Mas nós temos que entender algumas coisas. Eu vou relembrar vocês rapidamente sobre a questão de nós invertermos. Uma inversão é uma é uma posição ou uma direção completamente invertida de um entendimento de contribuição e de oferta. Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque uma contribuição é uma coisa na Torá, uma oferta é outra. Pêssah é período de ofertas. Então, mas nós já devemos estar com tudo construído para oferecermos essa oferta de forma que ela seja aceita. De forma que ela seja aceita. O homem, Adonai inverte as coisas. No primeiro sacrifício de Abel e Caim, ele inverte ali. Ele põe o primogênito em segundo lugar e Abel em primeiro lugar. Essa inversão de Adonai, ela é permitida só por ele, porque ele é o Senhor dos mundos, dono de todas as coisas, Deus grande e poderoso. Não há ninguém como ele. Ele faz estas coisas e é saudável e é perfeito. Tudo que nós fazemos de inversão é contrário à vontade de Deus, do Eterno, por causa da nossa mente corrupta e cheia de pecados, e nosso coração é difícil de compreender as coisas. Então, nós invertemos, mas invertemos para o mal. Adonai inverte para o bem, nós invertemos para o mal.
Então nós invertemos a questão de contribuição e de oferta, de sacrifícios pacíficos e toda essa questão da entrada ao livro de Levítico, que são a entrada com as ofertas. Mas o tabernáculo está pronto, prontinho, prontinho, prontinho. Lá no tabernáculo, para construí-lo, é necessário dar a contribuição. A contribuição, no hebraico, é teroma. A contribuição é parte que toca a cada pessoa numa despesa comum. É a parte que toca a Joyce, a Sandra, para uma despesa comum, para todos, que beneficia a todos. Beneficia, olhem para mim, deixa as crianças. Beneficia a comunidade, beneficia a cidade, beneficia a todos. Isso é uma contribuição, é um pagamento devido que cada cidadão deve ao Estado ou à municipalidade. É uma espécie de tributo. A contribuição é um subsídio de caráter moral para a construção do templo, para a confecção das vestes sacerdotais, para que o serviço litúrgico aconteça com naturalidade. Para que o serviço litúrgico aconteça dentro dos padrões divinos. Então, eu e você temos que dar a nossa contribuição. Você encontra isso em Levíticos, em Êxodo no capítulo 25, Êxodo no capítulo 35 e 36. Toda contribuição ali é dada no lugar que na sua Bíblia está oferta, é contribuição. Que você precisa dar para construir o templo, para fazer as vestes sacerdotais do sumo sacerdote. Elas pertencem ao templo, ela não nos pertence, e nem a ninguém em particular. Então a contribuição é um subsídio de caráter moral. Adonai vai ao encontro de seu povo, homens e mulheres, para mobilizar os esforços de cada um para um bem público. É isso que é contribuição. Não é nada voltado para mim mesmo ou para nós mesmos, mas para a municipalidade. Então, a contribuição ali, quando ela começa no Êxodo 25, para nós adentrarmos a nossa paraxá de Levítico, ele ordena que uma ordem ali não é a mesma ordem de Êxodo 27. Êxodo 27 ordena Tetzaveh, ordena ali a Israel, a toda a nação. Agora é uma ordem dada aos sacerdotes. Há uma classe sacerdotal específica, porque tudo que dependia de contribuição de alguém foi dado para que possa acontecer tudo de forma que agrade a Adonai. Então, ali apresentam as contribuições obrigatórias, ouro e prata, e ele vai discorrendo com toda essa questão da contribuição de forma maravilhosa. Então você vai ver que eu quero ir no terceiro item da contribuição, que é gratidão e sabedoria. Vai lá no Êxodo 36 comigo. Sabe por que você contribui com... Sabe por que você vai dar essa contribuição com toda leveza? Porque você é grato a Adonai e porque você está cheio de sabedoria. Sabe qual é o princípio da sabedoria que a Bíblia diz? É o temor a Adonai. É o princípio da sabedoria, é o temor a Adonai. Então você, quando contribui para todos, para a municipalidade, você contribui porque você é grato por aquele que te fez, você é grato pela vida do seu irmão, você é grato pelo ar que você respira, você é grato por tudo que você tem, porque você está vivo, porque a Dona Esther ontem falou que estava muda e falou. Dona Esther é a mãe da Creuza, do Rogério, da Esther, da Carmen, que idosa. Ontem ela estava sem falar, ontem ela falou. Provavelmente Dona Esther deve ter dito, obrigada, pai. E ela disse alguma coisa ao seu filho, por toda. Né? Então ela está agradecendo. Então o fechamento da questão das contribuições, para nós entrarmos na nossa paraxá, é gratidão e sabedoria.
O Talmud nos ensina que tal coração implica num talento superior, aquele que é grato. Uma vez que se trata agora de um trabalho mais delicado, presta atenção à congregação Rehovot e todos os nossos visitantes que estão na internet, porque o trabalho está exposto, ele é visível, ele é delicado e ele é determinante. Então, essa gratidão, ela se trata agora desse trabalho mais delicado, mais visível e mais determinante. Então, vai lá no Êxodo 35, 21 primeiro, ó. E todo homem que carrega seu coração, ele vem, e todos aqueles cujo sopro gratifica, eles fazem vir a contribuição a Adonai para o trabalho da tenda do encontro e para o serviço e para as vestes do santuário. Como é que vai haver serviço, pastor Isaac, se os sacerdotes não estiverem vestidos nus, com vestes apropriadas? Senão, não tem acontecimento de serviço. Olha o versículo 29. Todo homem e mulher, aqui está, ó, tanto homens quanto mulheres na sua tradução, que seu coração gratifica de fazer vir a toda obra que Adonai ordena fazer pela mão de Moisés, os filhos de Israel fazem-no vir em gratificação para Adonai, em gratidão para Adonai. A sabedoria se encontra aqui, ó, no versículo 35, 26, ó. E todas as mulheres que seu coração carrega com sabedoria, com temor a Adonai, elas vão trabalhar em detalhes, elas fiam pelos de caprinos. Olha o 36, de 1 a 2. Estou passando rápido, hein? Que eu quero entrar na oferta. Bezalel e Oliabe, e todo homem sábio de coração. Aqui, ó. E todo homem hábil não é sábio de coração. Todo homem temente a Adonai. Está vendo? Que de sabedoria, ao qual Adonai havia dado sabedoria, discernimento, para penetrar e fazer todo tipo de obra. Fazem toda a obra do serviço do santuário, segundo tudo que Adonai ordena. Fazer toda a obra, toda, não é só bordar, não. Não é só construir vestes, não. Eu vou mostrar para vocês. Olha o versículo 2. Moisés clama por Bezalel e Aholiabe. E todo homem sábio de coração, ao qual Adonai havia dado sabedoria em seu coração. Todos aqueles que seu coração carregava a aproximação da obra para fazê-la. Fazer o quê? O que se sabe fazer. Fazer o quê, pastora Sandra? O que se sabe fazer para contribuir para a obra. Então é um coração grato e é um coração cheio de gratidão a Adonai. Olha o versículo 3 do capítulo 36 de Êxodo. Eles tomam diante de Moisés toda a contribuição. Ó, oferta alçada, aqui está dizendo que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Nessa outra tradução diz, toda a contribuição que os filhos de Israel haviam feito vir para a obra do serviço do santuário para fazê-la. Fazem ainda vir até ele uma gratificação de manhã e de tarde. Sacrifício da manhã e da tarde. Por que você vem para o sacrifício? Por que você ora? Porque você é grato a Adonai. E porque você é cheio de sabedoria e de temor a Adonai. Então, isso é contribuição. Porque ela é de ordem pública. Ela não é de ordem particular. Conclusão. Só contribui aquele ou aquela que carrega o seu coração de gratidão e sabedoria. Pois isso implica num talento superior. Uma vez que se trata agora do trabalho mais delicado, está falando para Beit agora, mais delicado, mais visível
e mais determinante para a pureza ritual do santuário. O que você vai enxergar pureza? Porque o negócio está às claras, visível, para todos verem. Por isso que a associação é um braço da BEIT, porque ela vai tornar o serviço público, mais ainda, não é? Então, delicado, visível e determinante. A pureza vai se expressar por meio desses 3 adjetivos. Visível, delicado e determinante. Esses 3 adjetivos vão determinar a pureza do seu e do meu coração e desta casa. É a pureza que vai ser determinada através desses adjetivos. Isso é manter a pureza familiar, que foi dito a vocês dois. O último casamento aqui de Leonardo e Laila foi dito pelo pastor Isaac. Por que Israel foi retirado do Egito? Porque Leonardo, ele perguntava, por causa da pureza familiar. A obra era visível agora, arrancados do Egito, para uma obra específica, para começar a contribuir, para construir o tabernáculo, tudo determinado de dentro da tenda do encontro e a guarda de Shabat. 3 instituições divinas. Para Israel e para o mundo, para você e para mim, essas instituições. Aquilo que é visível, delicado, aquilo que é agradável ao paladar, aquilo que é refinado, ao mesmo tempo é frágil, é fraco aos olhos dos homens. Aquilo que é delicado é fraco aos olhos dos homens, porque os homens gostam de ver coisa com muita carne, com muita substância. Não é assim? Assim que os homens gostam de ver as coisas. Mas o Eterno não vê assim. Interessante que aqui você vai encontrar o adjetivo visível, porque é visto por todos, é claro, é evidente, é aparente. Pastor Isaac estava ontem só, limpando a quadra embaixo ali da Piedade. Quando nós fizemos a primeira limpeza ali, nós estávamos no mutirão, na quadra da comunidade da Piedade. Pastor Isaac ontem estava só. Então passou uma pedagoga que mora ali e disse para ele: verdadeiramente, vocês colocaram ordem aqui. Por quê? Porque a obra se tornou visível. Ela é delicada? É. Mas ele estava fazendo a função dele de torná-la visível, conhecida. Olha, vocês puseram ordem aqui. A vizinha de frente disse: se vocês conseguirem acabar aqui com tudo que tem durante a noite aqui, vocês já fizeram tudo para nós. E ontem ele ouviu. Ele ouviu isso. Vocês puseram ordem aqui. Vocês não, ele estava ali só ontem, limpando todo aquele lugar, porque hoje nem tem aula lá, porque as crianças virão para cá, para participar do serviço aqui, conosco hoje, as crianças da Piedade, junto com as nossas crianças. Então a obra se tornou visível. E o adjetivo determinante? A determinação tem como objetivo fixar a mensagem. Fixa a mensagem. Tira as pedras do caminho e fixa no coração das pessoas a mensagem. É interessante isso, que indica demarcar o caminho para o povo com precisão. Decide e estabelece em favor do outro. Isso é determinação. Isso é determinação. Você decide em benefício do outro. O outro faz a leitura que você é muito mandão, pastor Isaac. Quem está na carne é essa leitura que faz. O outro é... Pastora Sandra tem esse chavão deles, que ela manda. Eu recebo ordem e eu obedeço ordem. Entendeu? Eu recebo ordem e eu sei de quem eu estou recebendo ordem. Eu obedeço ordem. Então tem que determinar em favor do outro, para que o outro encontre o caminho sem pedras. Olha só, quem olha diz: estabeleceram a ordem nesse lugar. Viu só? Por isso que ordena. Então nós tínhamos um sacerdote a serviço de Adonai lá
estabelecendo a ordem, e alguém passou e reconheceu que há ordem. Ninguém falou. O serviço feito fala. Então ele é delicado, ele é visível e ele é determinante. Abacuque diz isso. Vamos lá. No livro de Abacuque, para nós encerrarmos essa introdução aqui, Abacuque, capítulo 2. Abacuque diz assim: vai, escreve a visão. Escreve, sabe como? Com ações concretas, delicadas, visíveis e determinantes. E escreve a visão com o trabalho das suas palmas. Com as suas palmas, escreve a visão. Aqui, ó, não é sair escrevendo para todo lugar. Não, escreve com o seu trabalho árduo e duro de dia a dia na presença de Adonai. Olha o que Abacuque diz: sobre a minha torre de vigia estarei. Sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, o que eu responderei a esta queixa. Então o Eterno me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. A mulher passou e leu sem ter nada escrito. Legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela, vá dar notícia a outros. Torna legível, porque olha o que ele diz no versículo 3. Porque a visão é ainda para tempo determinado, e até o fim ela falará. Viu? E não mentirá. Se tardar, espera-o. Com certeza virá, e não tardará. Baruch Hashem. É isso aí, Baruch Hashem mesmo, Léo. Porque certamente ela virá e ela não tardará. Não é? A nossa Parashá, sabe, ordena, ela se encontra no Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. Nós temos o grande Shabat Hagadol hoje, que antecede Pessa. Marca uma grande expectativa que o povo tinha de ser liberto do Egito. A grande expectativa que o povo tem no seu coração de ser liberto. É tempo de remover o fermento. Porque você vai ver na mudança da Haftará. Vai lá, Malaquias, capítulo 3, no versículo 4. A mudança da Haftará, que ocorre no grande Shabat Hagadol, grande Shabat. É porque vemos ali na leitura da Haftará a promessa dada a Israel, que a liberdade vinda em Pessa, ela vai perpetuar de geração em geração. Está escrito aqui, ó. E que as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis. Porque não era aceitável. Nós vamos entrar na área das ofertas. Elas não eram aceitáveis porque elas estavam manchadas e contaminadas. Agora elas serão aceitáveis. Olha aqui, ó, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo. Julga-me, Adonai, para que eu possa oferecer a ti ofertas agradáveis a ti, Adonai. Julga-me. Chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Eterno dos Exércitos. Não é isso que ele fala ali? A Parashá vai até no versículo 6. Eu, o Eterno, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque vai aprender a ofertar e ofertar sem interesse pessoal. Então ele diz, esse Shabat significa tudo isso. Vai lá em Hebreus comigo, no capítulo 8, que você encontrará ali um detalhe muito interessante. Adonai é o eterno dos detalhes. Quem quer ensinar a palavra vai ter que pagar preço caríssimo, porque há detalhes que só o Espírito para mostrar. Olha no versículo 5, eles servem num santuário
que é figura de sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo, quando ele estava recebendo a contribuição de cada um. Olha aqui, vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Meu amor, não adianta você querer oferecer oferta da sua cabeça de qualquer jeito. O Eterno, o nosso Elohim, é um juiz justo. Ele visita os nossos corações. Ele vê o que nós fazemos. Olha para você ver no Êxodo capítulo 40, que você vai ver aqui, ordena, sabe, aos sacerdotes, ordena, sabe. Olha aqui no Êxodo 40, ele terminou de construir o tabernáculo, ele vai repetir aqui 6 vezes, e eu construí como me foi ordenado. Eu não saí daquilo porque o Eterno o avisou. Que ele lá no Êxodo 25, quando começou a receber as contribuições para a construção, ele disse para Moisés, e você tenha cuidado de fazer como te foi ordenado. Aqui Moisés vai repetir. Olha no versículo 16. O tabernáculo está pronto. Vai ser erguido. A glória de Adonai vai se manifestar. Todo mundo quer ver a glória de Adonai. Mas ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer ver a glória. Ninguém quer crer. Todo mundo quer chorar e pular e saltar. Não tem nada disso. Você não fica nem em pé quando ele está ali. Porque você tem muita dor de cabeça, você passa mal, vomita muito. É verdade, porque vai ter que arrancar de dentro de nós aquilo que nós adquirimos de nós mesmos com a nossa alma. Então nós inventamos coisa o tempo inteiro. Perdemos tempo. Moisés fez conforme tudo que o Eterno lhe ordenou. No primeiro mês do segundo ano, ao primeiro do mês, o tabernáculo foi levantado. Primeiro de Nisan, o tabernáculo foi levantado. Aqui, ó, vai no versículo 19, parte B. Como o Eterno lhe ordenara, o finalzinho. Olha o versículo 21. Ele fez como o Eterno lhe ordenara. Olha o versículo 23, e o Eterno lhe ordenara. E o 25, como o Eterno lhe ordenara. 29, como o Eterno lhe ordenara. 32, como o Eterno ordenara a Moisés. Moisés construiu. Não adianta nós fazermos dentro de padrões humanos. Nós temos que fazer dentro de padrões aceitáveis a Adonai. É esse o problema. A oferta no hebraico é minham, que vai significar oferta, dádiva, oferta de manjares. Por quê? Nós vamos adentrar aqui ao livro de Levítico, que é a oferta pura. E agora? Quando vamos agora celebrar Pêssah, nós vamos cumprir uma obrigação e temos que ofertar. E Adonai vai receber a nossa oferta? Como? Se eu tenho feito de qualquer jeito. Oferta, então, no hebraico, é oferta de manjares, presente, oblação, sacrifício, é minham, no hebraico. Minham no hebraico é um substantivo que sugere dar. Mas não podemos dar de qualquer jeito. Dar, você está dando para um superior, criador dos mundos. Aí você acha que é você que manda nele. Você é servo dele. Não inverte as coisas. Não é? Não inverte. O árabe tem oferta como manarra, possui significado técnico de emprestar algo a alguém como? Emprestou um camelo, emprestou uma cabra, ou qualquer outra coisa, uma capa, qualquer coisa que você emprestou. No árabe, oferta é manar. Emprestar por um tempo determinado. De maneira que aquele que recebe emprestado pode usufruir daquilo que o bem produzir. O bem que o outro te emprestou vai produzir. A Torá diz que você pode usufruir disso, mas devolve ao proprietário. Devolve ao proprietário.
O produto dos animais, as crias dos animais ou a terra, torna-se então uma dádiva e um presente. Porque as crias que nasceram daquele animal que eu te emprestei, tornou-se dádiva e presente. Assim entende os árabes, manarra, oferta. Em termos seculares, ou contextos seculares, emprega-se o vocábulo para designar presente, oferta, a pessoas hierarquicamente superior a nós. Eu quero te explicar quanta manipulação nas ofertas, onde não tem na contribuição. Na oferta é um perigo de manipulação. E nós somos artistas em manipular. Não somos confiáveis. Não somos. Então, vai designar presente a pessoas superiores. Exemplo, pastor Isaac estava andando aí, falando sem parar de um termo, lá de 1 Samuel capítulo 10, versículo 27, você pode ver lá, que o objetivo aqui indica a atitude de respeito e submissão, mas aqui nesse texto é insubmissão. Por quê? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 10. Nós estamos falando aqui, 1 Samuel 10. Nós estamos falando de Saul, que foi ungido rei de Israel, pelo Eterno. Israel não pediu um rei, foi ungido rei. Adonai deu o rei. Mas o rei não tinha pecado ainda da forma que ele pecou. Então a obrigação era se submeter a ele. Olha o versículo 27. Ele está falando de uma oferta, de um presente que foi dado. Mas os filhos de Belial disseram: como pode este homem nos livrar? Está vendo o que é carne? A atitude carnal de rejeitar a oferta. Saúl, ele vai pecar mais tarde, mas naquele momento ainda não. Os filhos de Belial, diz a Bíblia, homens maus, como pode este homem nos livrar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presentes. Mas ele se fez como surdo. Os israelitas desprezaram o rei Saul e não lhe trouxeram presentes. Fala, pastor. O pastor Isaac está dizendo que tem uma versão que trata esses homens de Belial como vadios, que não sabem fazer leitura do tempo e nem do respeito e submissão a Adonai. A sabedoria está longe. Trouxeram presentes, ou seja, eles não receberam como rei. Você, se olhar aqui à frente, um pouquinho, 1 Reis 4, você vai ver o que eu estou falando, ofertas a reis. O rei Salomão recebe minhá, presentes, oferta. Olha aqui, capítulo 4 de 1 Reis, primeiro livro dos reis, capítulo 4, versículo 21. E depois o 5, versículo 1. Olha o versículo 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Estes reinos pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. O tributo é um tipo de contribuição. Entenderam? 1 Reis 5:1. Quando Irão, rei do Egito, ouviu que havia ungido a Salomão rei em lugar de seu pai, enviou os seus servos a Salomão, porque Irão sempre foi muito amigo de Davi. E ele vai ser parceiro de Salomão. Salomão vai pecar depois. Mas ele vai fazer aquilo que Adonai havia estabelecido. Você vai conferir comigo, em 2 Reis, no capítulo 8, a manobra que aqui é engendrada com a oferta. 2 Reis, capítulo 8, de 8 a 9. Aqui a oferta é dada com a intenção de fraude. A oferta é dada com a intenção de fraude. Olha aqui, ó. Ela pode facilmente ser manipulada. Eliseu foi a Damasco, versículo 7. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando anunciaram ao rei, o homem de Elohim chegou aqui, disse ele a Azael: toma um presente, uma oferta contigo. Hierarquicamente, ele está se direcionando ao rei. E vai em contraste com o homem de Elohim. Por intermédio dele, pergunta ao Eterno: sararei eu desta doença?
Foi Azael a encontrar-se com ele e levou um presente consigo, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Veio, pôs-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti para perguntar: sararei eu desta doença? Respondeu Eliseu: vai e dize-lhe: certamente sararás, mas o Eterno me mostrou que ele morrerá. E olhou para Azael, fitando nele os olhos, até que se sentiu envergonhado. Então o homem de Elohim chorou. Chorou por quê? Porque Azael ia matá-lo para governar no lugar dele. Nossa, que violência! Que violência de oferta, né? Que ele vai levar, quem vai levar é Azael. O homem de Deus chora, porque o acontecimento seria fúnebre com aquela oferta. A mesma coisa é dádiva e tributo. Olha lá em Isaías, no capítulo 39. Olha o que acontece aqui em Isaías. Por que nós estamos vendo essas coisas? Porque é facinho manipular as ofertas. Guarda no seu coração. É fácil, muito fácil manipular as ofertas. Cuidado, porque Adonai vê o coração. Ele vê o nosso interior daquilo que nós estamos fazendo. Capítulo 39. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se alegrou quando recebeu o presente de um monarca para outro monarca, os presentes. Só que Isaías se levanta contra Ezequias aqui, olha, versículo 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra remota vieram a mim de Babilônia. Perguntou o profeta: o que foi que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo. O que há em minha casa? Coisa alguma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Eterno dos Exércitos. Por acaso você vê profeta lidando com o povo, passando a mão na cabeça de alguém, vai lá e diz o que deve se dizer. Porque senão ele será culpado do sangue daquela pessoa. Se ele não disser, olha aqui, ó, vai lá e diz, ouve a palavra do Eterno. Certamente virão dias em que tudo o que houver em tua casa e tudo o que tesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Eterno. Ele abriu as portas, ele mostrou tudo. Ele se alegrou com aquela oferta era uma fraude. Fácil manipular as ofertas. Fácil, não é? Assim nós entendemos que na minhã, na oferta, quer seja ela de origem secular ou religiosa, podemos com certeza inverter o objetivo da oferta. Inverter o objetivo da oferta. Inverter isso. Então, a oferta em português é a ação de oferecer, de propor um contrato a outra pessoa. Quantidade de um bem ou de um serviço que pode ser vendido no mercado por um preço determinado. Por isso que é fácil manipular a oferta. Porque você pode negociar com Adonai a nível secular, a nível da carne e não a nível espiritual. Não é aceito. Então, a elasticidade você pode negociar num preço determinado por você, como no mercado se determina alguma coisa. A elasticidade da oferta de um bem, num dado momento, depende da importância dos estoques, ou da existência dos fatores de produção disponíveis. Então, você faz um oferecimento, uma dádiva de bons ofícios. Então, na religião, é um objeto que se oferece com intenção piedosa a Elohim. Só que Elohim lê o nosso coração. Não adianta manipulação de caráter humano. Vamos ver Caim e Abel. Ofereceram uma minhã ao Eterno. Uma oferta ao Eterno. Gênesis capítulo 2 é a primeira oferta na Bíblia. Caim e Abel.
Caim confere as etimologias possíveis de seu nome, que ele era um homem de posse, Caim, homem de posse. E ele, conforme o árabe, um operário do metal. Caim era um homem operário do metal. Primeiro a nascer. Caim é o primogênito. Ele é aquele que seus pais adquiriram de Adonai. Caim. Abel, o nome quer dizer fumaça. Igual está lá em Eclesiastes 1:1. Tudo é vaidade. Fumaça significa vaidade. Esse é Abel. Mas ele oferece a melhor e mais preciosa posse, os ovinos do seu rebanho, enquanto Caim contenta-se em oferecer o fruto da terra. Os mais comuns, ele oferece o que ele tem de mais precioso. Tendo cada um oferecido a sua oferta, porém o Eterno aceita a minhã, a oferta de Abel. Vamos lá no texto que você vai ver, Gênesis capítulo 4, que no versículo 7, que Caim aqui oferta o fruto da terra. Olha só. Não, está onde? Não é aqui no versículo 4. É no versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Eterno. Irmãos, por que essa diferença? Porque quase todas as árvores dão fruto. É fácil você estar andando no campo, colher um fruto e levarei para Adonai. Você teve trabalho com esse fruto? Você teve trabalho com esse fruto? Ele deu naturalmente para alimentar homens e animais. Você trabalhou para adquiri-lo? A Bíblia diz que Abel fumaça, o homem fumaça, que significa vaidade, frágil, que rapidamente se extingue, desaparece, se esvai. É a oferta desse homem que Adonai vai aceitar. E não do produtor de metais. Porque o produtor de metais vai no campo, apanha alguma coisa e oferta a Adonai. Adonai não aceita. Abel vai oferecer daquilo que ele trabalhou e o melhor do seu rebanho, que produziu as crias do seu rebanho para Adonai. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? O fruto da terra fala de formalismo. Comparecer diante do Eterno de mão vazia. Por isso que nós estamos ensinando, pastor. Está bem próximo ali. Não podemos nos apresentar em peça. Sem esse esforço. Não, de mãos vazias não. De mãos vazias não te apresentarás. Com gratidão as bênçãos que nos concedeu o nosso Elohim. É isso que nós cantamos. O fruto da terra fala do formalismo, daquilo que já está pronto. Os nossos pais, nós vamos entender isso mais à frente. Espera aí. O formalismo é o apego excessivo a formalidades. Etiquetas diz respeito à aparência e não às coisas lá no fundo. O formalismo diz apenas respeito à aparência e não às coisas profundas. Quando Ezequiel começa a caminhar naquele rio ali, ele vai caminhando com água até nos artelhos. A água até o joelho, daqui a pouco a água está aqui. Ele não tem medo de entrar naquele rio para receber águas mais profundas da palavra. O Eterno rejeitou o formalismo de Caim. O formalismo demonstra falta de submissão a Adonai. É um comportamento pecaminoso. Olha aqui o versículo 7. Se procederes bem, não serás aceito, Caim. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. O formalismo já está pronto. Alguém montou uma coisa formal e você obedece em cima daquelas regras.
Irmãos, você vai ver Yeshua bravo. Você vai ver Yeshua bravo, mas com toda a bravura contra estas coisas. Olha só. Vamos lá em Mateus, no capítulo 5. Yeshua aqui vai repreender seus interlocutores a aplicação hipócrita de uma lei que eles interpretam para seu único benefício. É a oferta dada ao templo para benefício próprio. Oferta dada ao templo para benefício próprio. É isso aqui. Irmãos, a agressividade do diálogo aqui em Mateus 15 não é dos interlocutores de Yeshua, é de Yeshua. A questão aqui é agressiva que ele vai tratar a coisa. Muito agressiva. A Torá havia recebido, irmãos, presta atenção que você precisa gravar isso e escrever isso. A Torá havia recebido muitas interpretações ao longo da história de Israel. Durante o primeiro templo, durante o exílio babilônico, houve interpretações, eles estavam fora da terra, várias interpretações. Depois da época do segundo templo, até a sua destruição no ano 70. Várias interpretações, um formalismo pronto. Pastora Sandra e muitos aqui já viram mortes de muitas pessoas por causa dessa questão de formalismo. Irmãos, o formalismo demonstra falta de submissão a Adonai. É uma atitude pecaminosa. Impera a razão. A razão. É bom guardar esses fatos na memória, que receberam várias interpretações do tempo da história de Israel. Guarda isso. Guarda, eu te peço em nome de Yeshua. Escreva na sua Bíblia. Põe na capa da sua agenda. Para melhor situar-nos, o profetismo aqui, contestatório de Yeshua HaMashiach, a esses homens aqui, doutores da Torá. Ele vai contestar numa forma terrível aqui. Olha só, olha o versículo 5. Mas vós dizeis. Em outra tradução, quem diz ao pai ou à mãe o que de meu poderia ser-te útil, eu o dei como oferta, como corban ao templo. Eu o dei ao templo. Eu não retive para mim. Por quê? Poderia ser útil. Eu o dei como oferta. Olha aqui. Versículo 5, ó. Mas vós dizeis, quem disser ao seu pai e à sua mãe é oferta ao Eterno, o que poderias aproveitar de mim? Viu só? Irmãos, Marcos vai conservar esse termo, ao invés de oferta, corban, lá em Marcos 7. Ele conservou o termo corban, a Torá que está na boca, ou a lei oral, que permitia deserdar seus pais, contrariando o 5º mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, com a condição de dar seus bens de presente como oferta ao templo. Mateus 15, versículo 8 e 9. Ó, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está falando de oferta. É o que nós vamos oferecer agora, em Páscoa. Você vai se apresentar com a sua oferta em Páscoa. Olha aqui, ó. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ele está dizendo aqui, Yeshua está fazendo referência aqui, que essa prática que Yeshua condena, ela não era legal. Ela deriva de uma jurisprudência do Rabi Eliezer ben Orcanos, que fundamentava o princípio da anulação das promessas. Fundamentava o princípio da anulação das promessas. A Torá proíbe tirar proveito do mandamento, da oferta. A Torá, guarde isso no seu coração,
proíbe tirar proveito, que é o que eles estavam fazendo aqui em Mateus 15. A Torá proíbe nós tirarmos proveito de algo oferecido a Adonai, consagrado a Adonai, entregue na casa dele. Nós não podemos tirar oferta, tirar proveito disso. Não podemos. Aquilo que é oferecido a Adonai é oferta. Então, eu vou te mostrar isso dentro da nossa legislação de Levítico 5. Vai lá, para você ver. Por isso que a gordura é queimada. Porque é a parte nobre do animal. Porque senão você vai trapacear com a sua oferta. É isso que diz o Levítico. Mas Caim não. É uma coisa muito sutil. Olha lá, o Levítico 5, versículo 15. Olha para você ver. 5:15. Quando alguma pessoa cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Eterno, nas ofertas. Olha em outra tradução. O ser que trapaceia, contrapassa, é falta por inadvertência contra sacramentos de Adonai. O Corban é uma oferta na casa de Adonai, é sacramento de Adonai, pertence a ele. Como é que você vai trapacear? Você vai fraudar a oferta? Não tem como, não tem. Você e eu não seremos aceitos. Olha só, um carneiro de ovino intacto com valor de ciclos de dinheiro, de acordo com o ciclo do santuário, para a culpa. É disso que Adonai, que Yeshua está bravo em Mateus 15, de 1-9. É isso que ele está bravo ali, com seus interlocutores. Ele é agressivo com eles, porque ele está olhando isso aqui. Como vocês deram oferta ao templo, corban ao templo, dizendo que aquele dinheiro era útil lá, e que vocês estavam dando esse dinheiro, porque vocês iriam não cumprir o mandamento de cuidar dos pais, porque deram tudo ao templo, ofereceram tudo ao templo. Criando a sua própria doutrina. Está vendo? É isso aí. O corban, irmãos, é uma oferta, é uma oblação. Esse substantivo, ele vai denotar aquilo que é trazido para perto. Corban, oferta. Ou seja, a oferta à divindade, a Elohim, né? Então, no sentido de que há de ser sacrificado, daquilo que há de ser sacrificado. O corban, a oferta, é usado para designar todos os sacrifícios aqui de Levíticos, de 1 a 5, né? Depois vamos repetir ali, a Torá vai repetir. Então, ele é um serviço, sabe por que o corban merece o substantivo corban, oferta? Merece consideravelmente mais atenção do que nós imaginamos dar. Sabe por quê? Porque os principais elementos de uma oferta corban é um serviço público que vai incluir vários itens. O corban é um serviço público. É uma oferta, é um serviço a Adonai. Você, quando oferta de todo o seu coração, você dá na casa do Eterno, porque vai contribuir vai incluir todo esse povo, a piedade, o lanche lá, a roupa do outro, a cesta do outro. Isso. Serviço público, pastor. Aquilo que é feito pelo ofertante é público. Por quê? Sua escolha deve refletir seu autossacrifício, que consiste naquilo que ele produz, não consiste naquilo que ele achou na terra ou na árvore. Consiste naquilo que ele produz. As ovelhas que eu te emprestei, elas têm que produzir, meu amor. Você vai se beneficiar daquilo que elas produziram, porque você cuidou delas. Porque você cuidou delas, por isso que elas produziram. Senão não vai produzir. Então, isso inclui um serviço público, corban, não é? Então, naquilo que eu produzo. Por isso que o salmo da associação é o Salmo 128. É o Salmo 128. É o trabalho das palmas.
daquilo que você fez produzir, meu bem, meu amor, ó, das palmas. Não é daquilo que você apanhou do outro emprestado para dar. Não é aceito. Não é aceito. Não é aceito. Adonai lê o coração. Ele conhece o coração. O segundo item do Corban, e que nós precisamos dar muita atenção à oferta Corban, porque ele deve ser sem defeito. Ele deve ser sem defeito, pois o melhor pertence a quem? A Elohim. O melhor pertence a Elohim. Isso fala de amor e de consagração do ofertante. Devem naturalmente levar o ofertante a apresentar a Adonai o melhor que ele tem. Por isso que antecede Pêssah. No grande Shabat Hagadol, eu preciso aprender das ofertas. Somente assim nós poderemos refletir a pureza moral do sacrifício. Foge da formalidade. Isso, porque a formalidade não te permite trabalhar dentro de um sistema de pureza das mãos. Não permite. Você vai trabalhar em cima do que o outro já plantou. Vai usar o estoque do outro e vai tentar dar a Adonai. Ele não vai te receber. Por isso que Abel significa fumaça. Aquele que se esvai. Nem chegou a deixar descendentes. Ele foi recolhido para Adonai. De tão perfeita a sua oferta. De tão perfeita a sua oferta. Espera aí, pastor, deixa. O que é sentir? Por que algumas pessoas dizem, pastor, fizeram uma pergunta, né, nessa semana. Por que muitas pessoas falam assim, eu sinto o fogo do Eterno, né? Eu sinto o fogo do Eterno. O que é sentir o fogo do Eterno? Não existe sentir o fogo do Eterno. Não existe que vai te queimar todinho. Funções, se você sentir um fogo, você vai sair torrado ou morto. Exercer a função que é você cumprir com os horários de intercessão, de consagração, manter o fogo aceso que está aí, escrito Está aceso no altar, é o fogo. Cuidado, você põe a mão lá, você se queima. Cuidado. Então, a dádiva Corban, a oferta, é levada ao local determinado por Adonai. Me lembro muito da Martinha. Martinha é essa professora pequenininha daqui, lá do serviço infantil, eu a chamo de chaveirinho. Ela é pequenininha mesmo, mas é uma costureira, veste essas crianças todas aí para as festas, uma coisa linda, trabalhando silenciosamente lá na casa dela. Então, Martinha, pastor, essa movimentação toda, Martinha está firme com a Adonai, porque um dia ela perguntou, Eterno, eu devo permanecer ali? O Eterno lhe deu, Deuteronômio capítulo 12. Ali levareis as tuas ofertas. Ai. Né? Para a adoração ser aceita, é preciso que atinja padrões divinos. Senão, não é aceita. Não é? E a oferta pacífica? O que significa esta oferta pacífica? Não é os shelamins, a palavra no hebraico shelem, que vem de shalom, shalom vem de shelem, só em Amós capítulo 5, versículo 22. Depois você vai encontrar na Bíblia shelamins, ofertas pacíficas, então, que aparecem no plural. Uma das características do shelem é que o sacerdote, quando termina o sacrifício, ele come com a família que ofertou. A oferta pacífica. Dá uma ideia de término, de conclusão de uma obra. Não dá? Por isso que ele diz para nós, vocês precisam oferecer a oferta pacífica. Obra concluída. Agora se prepare. Que para ele assinar tudo embaixo, ele vai nos ajustar dentro dos padrões dele, não é? Uma das características é essa, trazer o sacrifício e comer o restante da vítima. Você encontra no Levítico 3, você encontra aqui, no Levítico 7, quer ver dentro da nossa paraxá, que nós estamos falando, Levítico 7, olha do 28 ao 34, Levítico 7, de 28 ao 34.
disse o Eterno a Moisés, diz aos filhos de Israel, quem oferecer ao Eterno o seu sacrifício, shelamins, de paz, ele é público, tá? Nós vamos chegar lá. Trará ao Eterno a oferta do seu sacrifício pacífico. Com suas próprias mãos, trará as ofertas queimadas ao Eterno, o peito com a gordura trará para movê-lo por oferta movida perante Adonai. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos, e também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios, das vossas ofertas shelamins, pacíficas, está vendo? Das vossas ofertas pacíficas. Aquele dentre os filhos de Israel que oferecer o sangue do sacrifício da oferta pacífica e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. O peito movido, a espada alçada, tomei dos filhos de Israel do sacrifício das suas ofertas pacíficas. E os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, por direito perpétuo aos filhos de Israel. Pertence ao templo, é oferta. Não sei se eu sei responder tudo não, tá? Como? Repete. Quem não dá atenção às ordens, não vai concluir a obra. Aí ouviu só? Quem não dá atenção às ordens dadas, não estabelece paz com Adonai. Então você vê aqui que no Levítico, olha o versículo 12, ó, se for oferecida em ações de graças, porque aqui já vai entrar toda a gratidão, ela é pública, nós vamos oferecê-la publicamente, a oferta. São os shelamins, sacrifícios de comunhão, ou seja, o sacrifício em que o animal sacrificado é partilhado com outros. E há uma comunhão fraterna em torno da refeição. Por isso que você celebra a Pêssah e vai concluir o sacrifício com a refeição. Por isso aí, os shelamim seriam então ocasiões sociais perante o Eterno, nunca com o Eterno. Por que perante o Eterno? Porque Ele está no meio de nós, no meio de todos, da Assembleia. Por isso que nós oramos por aqueles que hão de vir. Porque se você está se preparando para a celebração de Pêssah e vai fazer a sua oferta em Pêssah, você ore pelo seu vizinho, seu amigo que você vai trazer. Porque a purificação dele depende de você, da sua oração. Por quê? Então são ocasiões especiais perante o Eterno, nunca com o Eterno. Olha para você ver no Deuteronômio capítulo 12, olha lá para você ver. Que eu falei de Martinha, do chaveirinho. Olha aqui. Capítulo 12, versículo 7. Ali comereis na presença do Eterno vosso Elohim, e vos alegrareis com as vossas famílias, por todo o bem que vos abençoar o Eterno vosso Elohim. Olha o versículo 18. Antes somente perante o Eterno teu Elohim, no lugar que o Eterno teu Elohim escolher, comerás com teu filho, tua filha, teu escravo, tua escrava, o levito que mora dentro da tua cidade, e perante o Eterno teu Elohim te alegrarás em tudo que puseres a tua palma. Em tudo que puseres a tua palma. Viu que coisa linda? Você encontra depois no capítulo 14. Olha aí, ó, o versículo 23. Porque o Eterno teu Elohim, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Eterno teu Elohim todos os dias. Então são ocasiões festivas, sociais, perante o Eterno, né? Depois no Deuteronômio 15 também você vai encontrar. Mas vamos andar mais rápido. Não há nenhuma ideia de procurar alcançar uma união mística com Elohim nas ofertas shelamins, as ofertas de paz. Não há. Por meio das ofertas pacíficas. Pelo contrário, há uma alegre sensação de compartilhamento.
devido à presença de Adonai. Se tu não estiveres presente, Adonai, nós não iremos. Não é assim? Os Shelamins, a oferta pacífica, ela é composta de dádivas voluntárias. Como eu falei, toda, simbolizando a dádiva do Shalom, da bênção que você tem recebido pela sua integridade. Isso significa Shalom. O bem-estar, a condição de estar em paz com Adonai. Isso envolve mais do que perdão de pecados, irmãos. Isso envolve uma gratidão por integridade, pela paz estabelecida com Adonai. É isso que nós caminhamos em direção à peça. É dentro desse clima. Mais do que perdão dos pecados, pois o resultado que se espera vir dessa condição de Shalom é a plenitude da vida. Que você encontra em Romanos capítulo 11, quando entrar a plenitude dos gentios, quando o gentio souber ofertar, quando ele aprender com a Torá e souber ofertar, ele entra em plenitude. Os Shelamins são oferecidos de livre vontade, que a Nedaba é um gesto espontâneo, é o fruto da devoção. São votos e são oblações, são líquidos que são derramados, né? O nadar são os votos, que você vai cumpri-los em, por exemplo, na oferta de peça, você vai cumprir um voto que você fez anteriormente, porque você foi livre de uma doença, porque algum livramento ou algum compromisso com Adonai, então você vai fazer a sua oferta pacífica. Então, o fato dos Shelamins aparecer no fim das listas, se você for no Levítico, você vai ver que aparece no fim das listas ali, embora não aconteça ali na descrição do Levítico 1 até o 5. Se entende que esse é um sacrifício de encerramento e de conclusão de uma obra. Que o Eterno nos abençoe. Ele está verdadeiramente nos preparando para celebrar Pêssah. Com toda a austeridade da festa e com toda a alegria e espontaneidade de cada um de nós devemos nos apresentar a Adonai. Eis-me aqui, ó Eterno, com a minha oferta em minhas mãos, seja ela qualquer valor que for. Aquilo que Adonai te der, você o faça para a glória dele. E nós então comeremos juntos na grande mesa da comunhão, que nós estaremos juntos. Que o Eterno nos abençoe grandemente nesse grande Shabat Hagadol.